Fala, família Gol Norte, começando aqui mais um vídeo, falar um pouquinho aí do pós-jogo, né, e do jogo de amanhã, tentar fazer uma live interessante aí para falar dos temas que a gente separou aqui. Ficamos aí alguns dias sem fazer live devido a um probleminha aí com um dos integrantes aí do time. Mas vamos lá, falar um pouquinho do pós-jogo aí, Chesco, com relação ao empate, né? Eu encaro, né, falar um pouquinho da minha visão primeiro aqui do empate com o Vasco. Eu acho que se você olhar o jogo como um todo, foi um resultado bom. Começar perdendo 2-0 no Maracanã com quase 60 mil pessoas não é fácil, né? Você recuperar. Apesar do time do Vasco não ser nenhum bicho-papão, é um time, né? A qualidade técnica não é das melhores, é um time muito brigador, é um time que luta, mas a parte técnica, assim, você vê claramente que deixa a desejar, né? Então, acho que no geral, eu acho que foi mais um ponto ganho do que 2 perdidos. E aí eu queria ouvir um pouquinho aí, tanto de você quanto do Elcio, para saber se é essa a visão que vocês têm também. Eu acho que diante de todo o cenário do jogo, o Palmeiras não entrou bem, parece que taticamente estava. O Abel tentou fazer algumas mudanças ali, que estava o Dodô e o Arthur, o menino mais na esquerda, não rendeu. Defensivamente também mal o Palmeiras. O Murilo jogou muito mal esse jogo, achei. E, cara, 2-2 o Palmeiras foi buscar e teve chance de virar ainda, né? Acho que se caprichasse um pouco mais, virava. Mas é isso, vamos seguir aquela média lá de 2 pontos por jogo, que esse ano eu acho que tá difícil. Não vai ser muito fácil fazer muito ponto, não. Isso que você falou é verdade. Antes do Elson complementar aí, acho que a sensação que ficou no final do jogo é que o Palmeiras ficou muito mais próximo de virar do que de perder, né, o jogo ali no final. A gente teve uns lances ali com o Dudu, acho que o Dudu também teve um poder de decisão ali, tomou algumas decisões erradas ali na hora de finalizar, na hora de tocar a bola. Lógico, é um cara que não tem nem como a gente nesse momento criticar, mas não vive o seu melhor momento, talvez naquela fase, das melhores fases dele, seria ali realmente ou uma assistência ou um gol, né? Então acho que eu saí com uma boa perspectiva do jogo, né? Acho que o Palmeiras, no geral, jogou muito bem. Então vamos ver o Alciano. Fala aí, Alciano, o que você achou do jogo? O jogo, na minha visão, foi um bom jogo, mas a defesa do Palmeiras estava muito desatenta por ter tomado os 2 gols ali, tanto na cabeçada do Pedro Raul, que ele estava sozinho e ninguém fez a cobertura, e tanto no gol do Gabriel Peck também, que eu achei que a defesa Mas estava muito desatenta. você acha que essa questão da zaga é a questão do Murilo de repente ter voltado não 100%, eu tive essa impressão, e ele tirou, né, o Vanderlan, a gente voltou, né, Com o Piquerez, né? com o Piquerez, e eu senti o Murilo assim, acho que fisicamente ele não estava inteiro, né? Você vê que algumas jogadas na parte física ele não ganhou ali, jogadas até tranquilas, né? Sim, então, pra mim, nesse jogo, o time era pra ter jogado com o Luan, porque o Luan já Vamos lá. conhece bastante o Vasco, o Luan jogou lá por muito tempo, Tem a lei do ex, né? Vai que ele foi crava de lá um, que ele né? saiu e lá ele podia ter feito um gol. Ah, faz sentido, faz sentido. Bom, acho que isso aí. Acho que falando um pouquinho no geral ali das entradas, né? A gente teve uma boa entrada do Richard Rios nesse jogo, mais uma boa entrada, né? Sim, Apesar de. Acho que ele, na verdade, não foi entrada, ele começou jogando, né? ele Ou começou entrou no segundo jogando, né? tempo? Eu não lembro. Começou Começou jogando, né? jogando Titular. e ele começou jogando e jogou na posição de meia, jogou até que muito bem. Isso. E ele tem. Hoje eu vi uma matéria interessante, né? Que ele vem do salão, né? Sim, Você vê que ele pisa bastante na bola, ele tem dribles curtos ali, ele consegue resolver jogada em espaço curto. É uma característica que acho que não tem nenhum meia do Palmeiras com não, essa então, característica. tanto que ele vem do salão, que esses dias eu vi uma imagem que ele jogou contra se eu não me engano, acho que contra o Brasil, ele tava com a camisa da Colômbia no Boa. salão. E aí, Tia, assim, você acha que já dá para pensar e ele realmente cravar uma vaga no meio-campo aí como titular, ali junto com o Zé, com o menino, dependendo do jogo, colocar os três no meio-campo? O que você acha?
Eu tô gostando bastante do Richard Rios, viu? Eu acho que falei em um vídeo atrás nosso aí que eu achava que ele era caro, uma aposta, mas por enquanto ele tá se pagando, né? O problema é que o que está me preocupando é que o Zé Rafael em jogos grandes assim não tá sustentando como cinco. E ele também, o Richard não é um marcador tão bom, ele é mais para frente, ele é mais ofensivo, né? E não seria um time para segurar jogo. Tipo, se entrar o Veiga vai aberto, a marcação vai continuar com o mesmo problema, entendeu? A gente continua sem os cinco ali que precisava ter, mas o Richard Rios tá bem No começo surpreendendo por bom. enquanto, hein? E aí o do Zé Rafael, eu acho que eu tenho a impressão às vezes, eu não vou falar que é a palavra displicência, mas eu acho que é um excesso de confiança que ele pisa na bola em lugares no campo que leva um certo perigo ali, né, na frente da zaga. Então, por exemplo, o gol do Vasco, não, o gol do Vasco não, teve um jogo aí recente, né, que ele perde a bola, e na sequência sai o gol, né? Acho que foi no penúltimo jogo, né? Que ele tenta sair jogando, perde a bola e a gente toma o gol. Então acho que ali naqueles lances talvez fazer mais o básico. Eu sei que ele tem essa categoria, ele tem uma força física muito grande, mas acho que enquanto ele não voltar a ter o seu melhor momento, talvez fazer o simples ali, o feijão com arroz, seria o mais ideal. E aí falando também de um outro ponto legal do jogo, acho que é um peso que saiu ali das costas, foi no gol do Arthur, né? Eu não sabia, é um dado que falou na transmissão ali, que foi o primeiro gol dele como profissional pelo Palmeiras, apesar dele ter uma relação com o Palmeiras, né? Já de longo tempo, né? Jogou alguns jogos lá, depois saiu, voltou, e aí até ir pro Bragantino. Então acho que para ele, né? É um peso, né? Ele até fala da família, que era um peso que ele tinha, né? Com relação a esse primeiro gol. Então acho que a tendência ia ser mais ou menos igual o Endrick, né? Teve o primeiro gol, depois ele deslanchou, fez mais alguns gols e conseguiu ajudar mais o time. Vocês têm também essa visão aí com relação a ele? Ah, eu tenho. Porque ele é um jogador que no começo não tinha tanto espaço, porque quando subiu para o time principal e teve que ser emprestado, depois vendido para o Palmeiras perceber que perdeu um jogador que tinha talento. Sim. Você vai nessa linha também, Tisquinho? Puta, eu acho que o Arthur ele tem somado bons lances, eu acho que não bons jogos ainda. Nesse jogo mesmo, ele, se não fizesse o gol, seria uma partida mediana. No jogo da Libertadores também ele fez um bom cruzamento, ele participou dos dois gols, né? Mas eu acho que ele precisa ser um pouco mais participativo. Acho que estava um pouco nervoso, ele estava errando os lances bestas, tipo uns domínios de bola, uns dribles que ele não, no Bragantino não errava, né? É, Então, cara, eu acho que tem que ir jogando, tem que dar sequência, ainda mais agora que tá sem o Rony sem o Veiga, tem que jogar. boa. Eu também tive, no geral, essa impressão também. Eu acho que ele tá carente ali ainda de pequenos, né? De poucos lances de efeito. Então acho que falta mesmo essa rodagem, essa quantidade de jogos aí e gols, acho que vai trazer essa confiança. E aí saindo, né, do pós-jogo, falando já do jogo de amanhã, que é um jogo importante, a gente tem uma vantagem aí de 2-0, não é pouca vantagem, mas também não dá para falar que já está classificado, Verdade. né? Tem algumas características nesse tipo de jogo aí que é gramado, né? Pô, torcida, estádio pequeno. Então acho que isso tudo tem que ser levado em conta. Tem a volta do Uhum. Rony, né? Mas eu acho que a volta do Rony está muito mais ligado a acompanhar o time. Eu acho que ele não deve começar como titular, talvez aí dependendo do jogo ele entra no decorrer. Mas o que vocês estão esperando aí para esse jogo de amanhã? Você acha que vai ser um time o 100% dos titulares ou ele de repente vai fazer algum tipo de rodagem, até porque tem um clássico no sábado, né? E de repente dá oportunidade para algum dos meninos aí, o John Joe começar jogando, a volta do Vanderlan. O que vocês acham? Fala aí, Tisquinho. Eu acho que deve poupar, mano. Eu, principalmente, começaria com o Fabinho já, até por ser um jogo que a gente vai precisar marcar um pouco mais, ter uma segurança defensiva ali para não tomar susto. Colocaria o Fabinho para jogar. Vanderlan também estava bem, né? Claro que o Tá Piqueires é um bem? jogador mais pronto, mais seguro, mas o Vanderlan estava bem. Acho que segurar o Piqueires, porque ele voltou agora também de lesão. Então é jogo para dar uma pequena mesclada aí também para não assustar muito, né?
acha isso aí também, Elson? Você vai nessa linha de dar uma mesclada, colocar os meninos para jogar? Ou não? Vai com a força máxima? Ó, com força máxima não dá, porque o Rony e o Veiga vão ser poupados para o clássico de sábado, para o derby. E o Arthur e o Richard Rios não podem jogar, que jogaram pelo Guarani e pelo Bragantino na Copa do Brasil. Então, eu acho que a linha mesmo é mesclar o time, e se fosse para dar chance para alguém, essa chance eu daria para o Vinícius Silvestre, o terceiro goleiro do Palmeiras. Não, Mas você acha que por questão de algum tipo de mérito, por ele estar muito tempo ali e estar sem jogar, ou porque realmente precisa poupar? Porque goleiro normalmente o importante é ele ter a continuidade, né? Goleiro é Não, uma sim, posição que isso daí dificilmente é. se poupa, né? Sim, nessa só parte até. corrigindo, o Richard Rios pode jogar sim, viu? É só o Arthur que não joga. Ele jogou o primeiro jogo. Então. Ah, é verdade. Então, nessa questão, eu até entendo. Mas é que o Vinícius Silvestre, por estar bastante tempo no clube, ele é uma cria da base, e ele, como não vem atuando, ele precisa atuar, pelo menos nesses jogos contra times menores, para pelo menos pegar ritmo de jogo. Não adianta Mas aí, Elson, colocar. mas apesar do jogo ser contra time menor, aí ele falha com 15 minutos de jogo, lá sai errado no escanteio, toma 1-0. E aí ele traz uma pressão desnecessária, tanto para ele quanto para o time. Você acha que é o momento, ou de repente esperar aí um jogo de Campeonato Brasileiro, talvez para ele entrar, ou alguma outra competição aí com um jogo mais tranquilo? Eu não vejo essa tranquilidade toda para você colocar um cara que não jogou durante o ano e é terceiro goleiro, né? Eu acho Eu que. acho E ele muito até. chama-gol, velho. Ele lembra Então, muito sim. a Não, época do Bruno, esses caras aí que entravam e não davam muito não, certo. até aí eu concordo com você. Mas eu acho que amanhã o Abel ele vai mesclar o time, mas vai manter o Everton como goleiro. O Globo.com dá o time para começar amanhã, né? Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Vanderlan. Fabinho, Rios, John Joe, Dudu, Eric e Navarro. Né? Hendrick, né? Então, Hendrick, isso. Dudu, Hendrick e o Rafael Navarro. Então, ele começa aqui com Fabinho, Richard Rios, isso, o meio campo, né? O Fabinho, o Richard Rios e o John Joe. E aí os três atacantes, né? Dudu, Hendrick e o Navarro, como acho que o último homem, né? Talvez o Hendrick fazendo mais a beirada, acredito eu, né? Então eu vejo uma mescla aqui, né? Talvez a entrada do John John, a entrada do Hendrick, que não vem sendo titular, do Navarro foi no último jogo. Então acho que é muito isso que ele está buscando, é dar realmente rodagem para o elenco para todo mundo estar no mesmo nível, falando da parte física, né? Que vocês acham? Você acha que é esse time mesmo? Vocês acham que tinha que ter alguma outra entrada aí, aproveitar? Fora essa do Elcião aí do goleiro. O que você vê, Tiskin, com relação ao time? Não, pra mim tá ok, velho. Tá ok. Acho que o Navarro tem que manter. O cara fez 2 gols seguidos aí. Agora que tá com moral, foi igual Três. o Flaco lá. Primeiro jogo Três. mal do Flaco saiu. O Navarro tem que manter. O Naval fez Hendrick três também. gols seguidos. Três. Foram três, Elcião? É. Qual foram os três? Foi três, né? Três. Contra o primeiro foi com um contra o Cuiabá, outro contra o Cerro Porteño e domingo contra É o, verdade. o Vasco. Então, mas é uma situação complicada, né? Porque ele coloca o Lopes volta a fazer gol. Ele coloca o Navarro volta a fazer gol. Então, é uma dor de cabeça boa, né? Ele consegue colocar qualquer um, que eu acho que hoje a torcida não vai pesar tanto assim na entrada do Navarro, porque ele tá Não, fazendo o que é o papel dele, né? Gol. Ele pode ter, não ser ali tecnicamente um dos melhores atacantes que o Palmeiras já teve, mas tá fazendo gol, que é o importante, né? Então acho que sim. esse time aqui eu entendo que se realmente o jogo seguir dentro de uma normalidade, não deve ter grandes dificuldades aí, né? Ah, não. E acho que uma outra, aí falando da questão do jogo de amanhã, tem uma notícia que saiu agora recente aí de uma oferta do futebol francês, né? Foi o Nice, né? Que vocês comentaram também antes. Sim, o Nice da França.
Vocês entendem que realmente talvez seja uma oferta concreta ou é mais uma questão de empresário, a mídia tentando tirar o foco aí do Palmeiras? O que vocês acham? Ou vocês acham que realmente o mercado europeu já está olhando para o Abel com outros olhos depois de tantos títulos aí e bons jogos, né? Na A minha gente falou visão, do eu acho que ainda Chelsea, por enquanto é o interesse. Você acha que é Ah, só o o Leeds interesse? não vai levar nunca o Abel, velho. Eu Não. acho que o Tem Abel também não chance. aceitaria, né? Porque um dos critérios dele, deixou muito claro, é um time da Europa que brigue ali por grandes competições europeias, né? Então acho que Sim. falando ali de Inglaterra, Espanha, França, talvez ali um Mônaco, não sei, enfim, um PSG, mas acho que de resto ele não aceitaria nesse momento, né? Ou talvez uma seleção ali da Europa, né? Não uma das grandes, mas talvez uma seleção europeia ali, talvez ele aceitaria, né, esse projeto. Então acho que também não vejo grandes riscos nesse momento de perder o professor, né? Então, uma coisa que eu queria falar sobre isso, se o Abel fosse sair do Palmeiras, ele só sairia se fosse para times de Portugal, que ele já tem conhecimento, ou para um time grande da capital de Portugal, no caso de Lisboa, ou para a seleção portuguesa, que ele falou que se fosse para sair para uma seleção, ele iria para Portugal. Foi que ele deixou bem claro. Boa. E o Veiga não vai ser relacionado para o jogo de amanhã, né? Ele já está Não, só treinando com bola normalmente, mas ele não, não vai ser. não vai Não ser não. vai. Pelas notícias que eu vi sobre o Rafael Veiga, ele só vai jogar contra o Corinthians no sábado. Boa. O E aí Elson, falando falando. contra o Corinthians, você não vai não, né? Você vai querer levar seu pai? Então, eu tava querendo, mas eu vou no jogo contra o Corinthians, sim. Não, mas não é Seu jogo pai é bom pé para frio, levar hein, para mano? estreia, não, Elson. Jogo de estreia, levar pé frio assim, estreia, não é legal, não. Primeiro clássico do Brasileirão. Mas o jogo contra o Cuiabá eu levei o meu pai e o Palmeiras ganhou 2-1. Mas é compl... Mas Na hora tomou que... susto, hein? O pessoal falou que ele entrou. Quando ele entrou, logo saiu o empate. O pessoal mandou no grupo aí. Que se ele chegou um pouquinho atrasado ali, uns 30 do segundo tempo, logo saiu o empate do Cuiabá. Então, mas que Porra. não, não, mas na hora que o Palmeiras, a hora que ele chegou no estádio, ele tava lá na. Ele ficou lá no meio da mancha primeiro, depois ele veio pro nosso lado. Entendi. E aí, falando um pouco mais do Rony aqui, eu tive essa impressão domingo, né, vendo aqui de casa, que de fato é um jogador que faz muita diferença em alguns momentos do jogo, né? Quando o time está cansado ali, não tem aquela pressão no campo de ataque do adversário. Eu acho que essa característica, assim, cara, não tem igual no Palmeiras hoje. Ele realmente, quando o time está cansado, está mostrando ali um momento de estabilidade, ele Sim. consegue achar alguns lances ali, criar algumas jogadas por esse bom momento que ele vem vivendo. Então, eu acho que falando dele, do Veiga, né? Se a gente fosse poder fazer uma votação aqui, falar quem faz mais falta hoje, né? Eu acho que apesar de tecnicamente, não tem nem discussão que o Veiga é melhor jogador, né? Que o Rony, mas pro time eu acho que o Rony faz muita falta, né? Eu Olha, digo mais, não tem esse estilo de jogador no Brasil, velho. Não tem um É, cara que faz o que ele faz ali, aquela pressão, aquela vontade que ele tem. Não tem, eu não conheço, velho. não, isso não Sem tem. clubismo. Sim, sem clubismo também, eu sigo, concordo com o Chesquinho. E uma coisa, hoje, como não tem meias armadores no Brasil, bom, e no nível do Rafael Veiga, pro time ele tá fazendo mais falta, porque os atacantes que estão jogando no lugar do Rony estão conseguindo é, desempenhar um bom papel. então, mas aí, falando do bom papel, eu vejo mais assim, fazendo gol, mas a característica dele, eu acho que ninguém chega perto. Assim, não estou Ah, falando não. de técnica, né? Eu estou falando de ajuda e o que ele se doa para o time, né? Então, Ah, ali sim. no segundo tempo, quando o Vasco estava já entregue, o Palmeiras teve algumas opções de contra-ataque ali com o Dudu, acho que teve uma outra com o Endrick na esquerda, que ele até tenta fazer um giro em cima da bola e acaba perdendo. É um tipo de bola que ele dificilmente não criaria uma jogada de perigo. Eu não vou falar que sairia o gol, Sim. não dá para saber, mas ele provavelmente levaria mais perigo naquele momento para o time do Vasco, entendeu? Ah, sim.
Então, eu acho que é nesse momento que, para mim, fica muito claro que ele, hoje, nesse momento, é o cara que faz mais falta. Tem outros jogadores Sim. contundidos aí, mas nesse momento, acho que fica claro para todo mundo, né? Tem algum ponto, Elson, que você quer trazer aí para discussão, que você chamou a atenção aí nessa semana de clássico, né? Logo, logo tem um clássico aí no sábado. Então, Você tá mais preocupado com o jogo de amanhã, com o jogo de sábado? Como que tá aí a expectativa da semana? então, para mim, eu tô mais preocupado com o jogo de sábado, porque eu tô acompanhando, por ser semana de clássico, alguns jogos deles, por causa do clássico. E aí eu vi lá a repercussão com o Cuca, ele antigamente se declarou palmeirense, e aí vai ficar numa situação chata. A torcida, quando ele chegar lá no Allianz, é assim, pelo que eu sei, pela história que ele tem no Palmeiras, não vai conseguir vaiar o Cuca, por respeitar muito o trabalho que ele fez no Palmeiras, por Ah, ter não. sido. Eu mesmo, se eu estiver lá no estádio, eu vou xingar ele pra caramba, assim, xingar dentro do torcedor ali, né? Ah, sim, Porque, assim, lógico, existe o respeito e tal, mas hoje ele tá no maior rival e, assim, lógico, ele já passou por Santos, por São Paulo, por Corinthians, mas eu acho que o único cara que entrou ali no Palmeiras e foi respeitado, acho que um dos poucos que eu vi, foi o Felipão. O Luxemburgo, quando ia com o time rival lá, a galera não perdoava. E o Cuca também, quando foi lá com o São Paulo, com o Santos também. Eu vejo também uma importância nesse jogo, né? A gente vai ter um vídeo aí mais para frente falando especificamente do clássico, mas eu vejo que é um momento de você realmente usar o clássico para ganhar ainda mais confiança e colocar sim, o rival realmente lá embaixo, né? Porque se o Corinthians não consegue a classificação amanhã e perde um clássico para o seu maior rival, cara, a gente coloca o sim, foco todo neles e acaba ganhando aí uma confiança logo no início do campeonato, que eu não vejo nenhum. Pô, o Fluminense eu acho que vem talvez aí com um dos, talvez dos favoritos. Achei que é muito cedo para a gente falar de favoritismo, mas eu não vejo Galo e Flamengo com essa potência de anos anteriores, né? Eu acho que se hoje pudesse falar um time que tá jogando bem, tem um cara que faz gol, né? O Ganso, tem, o Ganso meio campo do Fluminense é um time muito bom. Então é um time para você ficar atento, porque se você deixa um time desse abrir no primeiro turno uma vantagem de, sei lá, 6, 8 pontos, é difícil tirar, né? Então acho que sim, falando da semana do Palmeiras, o Palmeiras tem que pensar no clássico sim como um divisor de águas. O que você acha, Tiesco? Acho que a ideia é essa, é ir com faca no dente pra ganhar dos caras. Eu acho que tem que aproveitar que os caras estão na pressão e ir pra cima, velho. Ainda mais se amanhã não. Se amanhã os caras não classificar ainda, velho, sabadão vai chegar com faca nos dentes, velho. Acho que não vai concordo precisar também. disso o Palmeiras jogar. Não vai precisar disso o Palmeiras jogar com vontade, porque recentemente o retrospecto em clássico está sendo muito bom, ainda mais em casa contra o Corinthians. Pra cima, com volta de Rony Rusco 2-0 ainda. Sim, Boa. nessa parte eu concordo muito com ele, com o que o Tiesco falou. Placar não importa, o que importa é ganhar desses caras. E eu queria trazer um ponto para cá que me chamou a atenção muito nessa semana, especificamente hoje, lembra que com todos os anos os caras falavam do Tati Castelhanos, que ele ia vir para o Palmeiras e todo ano davam que ele já estava fechando com o Palmeiras e etc. Sim, Aí me chamou a atenção hoje que ele fez 4 gols em cima do Real Madrid. do Real Madrid. Isso me chamou, Na isso me verdade, chamou a atenção. ele era um pedido do Abel Ferreira, né? O Abel pediu ele mais de uma vez no Palmeiras, só que ele era um jogador caro, né? Para compra, passava ali dos 60 milhões na época, eu não lembro exatamente. E na época o time, ele estava até nos Estados Unidos, se eu não me engano, né? No mesmo time do Atuesta. Ele estava nos Estados Unidos e o time não aceitava empréstimo, né? Ele queria Não, realmente fazer a venda, tanto mais agora ele emprestou pro Girona. E precisa. Assim, é um bom jogador. Você pega vídeos aí, alguns comentários, e pro Abel tá trazendo o cara, deve conhecer um pouquinho. Mas enfim, eu acho que não é
uma preocupação e também não dá para falar, puta, perdemos um grande jogador, porque Não, se tem uma não. área, se tem um setor do Palmeiras que hoje eu acho que não traz tanta preocupação, é o ataque, né? Se a gente perdesse aí talvez um volante, ali um meia, a gente poderia estar falando, mas no ataque eu acho que tá bem servido, tanto. Não, Eu não. Eu prefiro o só. Navarro. Não, tudo bem. Se o Só Cartegiano me fez 4, o chamou. Navarro fazia 5 hoje, ô, É, Luciano. Não, sim, isso é que só me chamou a atenção e eu quis trazer isso aqui à tona sim. para comentar com vocês. E até porque 4 gols no Real Madrid, eu vi, acho que só o Lewandowski fez pelo Borussia nos Foi. últimos anos, acho que foi na Champions de 2013. Foi na Champions de 2013, ele saiu do banco e fez 5 contra o Real Ah, Madrid. 5. foi. Isso aí. E acho que para finalizar aqui, vamos deixar o palpite para o jogo de amanhã. Resultado e os gols. Vamos lá, Elson. O que você acha para o jogo de amanhã? Ó, amanhã eu acho que vai ser uma vitória apertada amanhã, apesar que esse time não é um time também tão bom, mas é um time chato. Então eu cravo amanhã 2-1 pro Palmeiras. Gols de Richard Rios e Rafael Navarro. Beleza. E você, Tissin, o que você acha para o jogo de amanhã? Eu vou de 3-1 amanhã. Dudu vai desencantar. John e Gomes. E Boa. Luan contra. Deixa o cara em paz, pô. Eu acho que vai ser um jogo bem assim, a parte física, né? Um jogo duro, talvez, vamos dizer, um jogo feio. Eu vou de 1-0. 1-0 Gomes, ali no meio do segundo tempo, já para o finalzinho do jogo. Que acho que o Palmeiras não vai se expor tanto, talvez ele vai jogar ali uma linha mais recuada e aproveitar o contra-ataque. Então eu vou de 1-0 Palmeiras, gol de Gomes. Fechamos por hoje, tem algum outro ponto? Venda de ingresso, alguma informação aí para os seguidores aqui do canal? Você não está sabendo alguma coisa de início de vendas? Pelo que eu sei, eu vi informações a partir de quinta-feira. Quinta-feira? Quinta, porque vai ter o jogo amanhã ainda contra o Tom Benz, por isso que Luciano. não soltaram nada. Entendi. Sei que tem contatos lá, o senhor dentro do Palmeiras, você tem que informar a gente, a gente não sabe. Você tem no WhatsApp lá o pessoal do Avante, que o pessoal fala que você vai lá direto, né? Reclamar dos pontos lá, que o pessoal engrupiu uns pontos, as estrelas sua lá, não foi? Foi. Mas você conseguiu resolver? Consegui, já voltei para 5 estrelas e 9 pontos. Boa. Então fechamos. Eu queria É isso, só para família. terminar mesmo e falar um pouquinho do jogo do Cerro Porteño, que me chamou também a atenção. O time não jogou tão bem e sentiu a parte física, eu achei. Sim, acho que ali, só também para encerrar, acho que ali a questão do Morumbi, eu não consigo me sentir em casa dentro do Morumbi, cara. Não tem o estilo de jogo do Palmeiras, a pressão da torcida, o estádio a arquibancada fica mais longe, né? Então Fica. eu não vejo o Palmeiras com aquela pressão, né? Com aquela vontade realmente de pressionar o Sim, adversário quando é no Morumbi. Eu acho que foge das características. foge. Enfim, se puder, que não tem o Pacaembu, né? O Pacaembu é um Se estádio fosse no bom ali, Pacaembu era melhor. né? Mas é isso aí, vamos falar na sexta-feira aí do jogo contra o Corinthians. Soltar Sim. mais um vídeo aí no canal na sexta. Beleza. Por hoje é só, beleza? Beleza, rapaziada. Valeu, hein? Valeu, Falou, pessoal. Boa família. noite. Abraço. Até Boa a noite para próxima. vocês aí. Valeu.